Olá, crianças, boa tarde. Como foi o final de semana, o Dia das Mamães? Tudo ótimo, né? Vamos hoje para a nossa aula de Geografia na página 192. Vamos falar um pouquinho dos bolivianos, continuando, né, com a nossa aula, que estávamos falando dos outros povos, né? E aqui a gente continua falando sobre os bolivianos e venezuelanos, né? Nós falamos de quem primeiro? Os portugueses, os italianos, alemães, japoneses e os haitianos. Então, agora nós vamos falar sobre os bolivianos e os venezuelanos, ok? Vamos lá. Fugindo das recentes crises políticas e econômicas em seus países de origem, esses dois grupos de imigrantes procuram uma vida melhor no Brasil. Então, os bolivianos e os venezuelanos, eles vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Os bolivianos, estima-se que vivem aproximadamente 250 mil bolivianos. Ou seja, a grande maioria teve como destino o estado de São Paulo. A maioria desses bolivianos vieram e foram para o estado de São Paulo, ó. Aqui, ó. Onde está o estado de São Paulo? Observe no mapa aqui as rotas, né, pelos bolivianos para chegar ao nosso país. Então, aqui eles saíram de Santa Cruz, na Bolívia, passaram pelo Mato Grosso do Sul, alguns ali, ó, Corumbá. Muitos ficam ali em Corumbá, outros vão a Campo Grande, depois eles passam aqui, ó, pelo Paraná, um pedacinho do Mato Grosso do Sul, passam pelo Paraguai e vão para o estado de São Paulo, que é onde tem a maioria. E os venezuelanos? A situação econômica e política da Venezuela fez com que milhões de venezuelanos saíssem do país em busca de um novo lugar para morar. O Brasil é um dos destinos mais procurados e mais de 100 mil venezuelanos atravessaram a fronteira, a maioria a pé. Então, eles também vieram para o Brasil e, na maioria das vezes, eles vieram a pé para cá. Ok? E essa atividade aqui, ó, eu tô gravando novamente para já falar sobre esse aqui. Essa atividade aqui, ó, eu vou passar, eu vou fazer o sorteio, e aí, em um novo vídeo, tá? E lá eu vou explicar como que nós iremos fazer, tá? Nós não vamos discuti-lo em sala, mas você vai apresentar o seu trabalhinho para mim, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as migrações no Brasil. O Brasil é um dos maiores países do mundo e a sua população se formou pela mistura de diferentes povos que vieram de diferentes lugares. Então, a nossa cultura aqui, ela é formada por diversos povos que vieram de diversos lugares. O que vemos hoje é uma população com diferentes sotaques, costumes e hábitos. Cada região do país possui particularidades que as diferenciam. Então, cada região do nosso país aqui tem um tipo de cultura. São particularidades assim que diferenciam uma região da outra. Toda essa diversidade é o resultado não só dos primeiros povos que habitavam aqui e dos imigrantes que foram chegando, mas também das migrações que ocorreram dentro do próprio país. Então, assim, essa diversidade que tem aqui no nosso país, ela foi adquirida não só com aqueles povos que chegaram aqui, os primeiros que chegaram aqui, mas também
através dos povos que vão mudando a rota aqui, ó. Do Nordeste vai para o Sul, vai para o Norte. Olha aqui, Rondônia, ó. Tá vendo? Muita gente do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul vieram para o nosso estado. Olha aí, ó. Tá vendo? Então tem muita influência aqui em Rondônia do pessoal do Sul, da cultura do Sul aqui. As pessoas também podem migrar de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, sair de uma área urbana para uma área rural, ou vice-versa, sair da região sul do país e ir para a região norte, por exemplo. Esses movimentos permitem que cada vez mais diferentes culturas e jeitos de viver se misturem. Observem aqui no mapa, ó, uma mistura de brasileiros, ó, uma mistura de cultura. Ó, São Paulo, aqui, ó, o Sudeste, a maioria do Nordeste para o Sudeste, ó. Alguns também para o Centro-Oeste, Norte, alguns para o Norte. Então, é uma mistura, tá? De cultura, ok? Você conhece alguma pessoa que tenha vindo de outra região do Brasil? De qual região que ela veio? De onde ela veio? Por que ela está morando no nosso município? Você conhece? Então, registra lá no seu caderninho, tá? Um beijo, meus amores. Beijos, beijos, beijos.